Bom dia, amados. Sejam todos bem-vindos ao programa Nos Braços do Pai. Hoje iniciaremos uma série de mensagens baseadas na parábola do Filho Pródigo, com o tema De Volta ao Lar. Esta é uma parábola muito conhecida, dificilmente alguém nunca ouviu esta história. Um pai com dois filhos, e que em determinado momento o mais moço se aproxima dele e diz: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E diz o texto que ele repartiu entre os filhos os bens, e em determinado dia, então, este filho mais novo vai embora. E diz o texto que ele vai para uma terra distante ali, desperdiça os bens e vive de uma maneira dissoluta. E que após gastar tudo o que ele tinha, aquela terra onde ele estava começa a passar um tempo de crise e as pessoas começam a padecer necessidades. E ele começa a padecer necessidade e fome. Então ele vai trabalhar com porcos, apacentar porcos. E diz o texto que ele queria comer da comida dos porcos, mas nem isso lhe era dado. Agora, tente imaginar comigo esta cena. Um filho chega para um pai e diz: Pai, dá-me a parte da herança. Talvez o pai pensou: como assim? Eu ainda estou vivo. Eu sou um pai amoroso. Eu supro as necessidades dos meus filhos. Será que este me quer morto? Ou será que ele deseja viver por conta própria, sem meus princípios e meus cuidados? Será que este filho acredita que saberá viver de modo independente? O pai, então triste, entrega e vê seu filho saindo pela porta. Iludido por um poder, uma liberdade enganosa que somente lhe traria sofrimento e dor. O jovem se vai, longe do pai, longe de seus conselhos, de sua proteção, longe do seu amor. Ele faz as suas escolhas, se achando dono de si mesmo, mas aos poucos, e sem perceber, vai se tornando escravo de uma força maior. Se torna cego e já não percebe que o que ele ganhou com sua escolha foi perder a sua própria vida. A palavra dissolutamente que aparece no texto, uma vida dissoluta, é a mesma palavra para pródiga. E seu significado é alguém que já não pode mais ser salvo. Isso me faz lembrar de Eva no paraíso, ao ouvir da serpente, que após comer do fruto, que daria o conhecimento do bem e do mal, e ela seria como Deus, que ela teria liberdade, autonomia de escolha, e assim desprezou a verdade, ignorou as consequências de uma vida independente de Deus. E seu marido Adão também se encantou com a ideia, se iludiu com o engano. E por ele, por Adão, o pecado entrou no mundo. Sim, o pecado. Este mal que insiste em afirmar que o ser humano não precisa de Deus, mas que o leva sempre a se autodestruir. Mas volte seus olhos para o texto. Perceba algumas verdades importantes e reflita sobre elas. No gesto do Pai, percebemos um Deus que por seu amor se entrega, cuida
e ama incondicionalmente. Um Deus que procura pessoas que permaneçam com Ele, mas não por obrigação, e sim por amor. Uma tradução atualizada da King James, o texto de Tiago 4,8 afirma: achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós, pecadores. Mas ao que parece, o ser humano não percebeu o amor leal e cuidadoso de Deus. Já na escolha do filho, percebemos que é ilusão acreditar que é possível ao ser humano viver independente de Deus. Salomão, filho de Davi, homem sábio, mas que por um momento deixou-se levar pela ideia de que poderia agir fora dos mandamentos de Deus, casou-se com mulheres de outras nações, algo proibido por Deus. Salomão, já velho então, após passar por tudo isso, toda essa história, escreve sobre uma vida independente de Deus, sobre uma vida no pecado. Em Provérbios 4,19 diz: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem que tropeçam. E ainda lá em Eclesiastes, capítulo 8, verso 13, ele diz: porém o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. O pecado, amados, engana, fazendo-nos acreditar que como escravos seremos livres. Como escravos dele, seremos livres. Por fim, aquele filho, aquele jovem, agora se vê obrigado a escolher um fim trágico, um fim de dor, fome e sofrimento. O que lhe parecia bom, tirou tudo dele, roubado, morto e destruído. E é isso que o pecado faz. Este é o salário que o pecado cobra, a morte, a impossibilidade de salvação. Ele se torna menos desejado do que os porcos, aquele rapaz. E os porcos eram animais impuros, miseráveis e desprezíveis. Mas o pai continua no portão, te esperando. Uma música de Estênio Marcius diz assim: fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento, teimosia de paixão, faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido, espera um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor de seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. Deus, com o mesmo amor, te espera de volta, debruçado no portão, ansioso por encontrá-lo novamente. E a pergunta que fica para nós é: ainda queremos viver no pecado independentes de Deus? Que Deus nos abençoe.